A Bíblia diz que Jesus, quando nasceu, ele trouxe paz à terra que estava aflita. O Senhor trouxe paz. A paz que ele nos deu é a paz eterna. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 36. Vamos ler dois versículos, 36 e 37. João capítulo 8, versículo 36 e versículo 37. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Amém. Pai Santo, a tua palavra foi lida, foi ouvida por cada um de nós esta noite, e que nós tenhamos um lugar para ela nos nossos corações, que ela esteja em nós, meu Deus, para que produza a mudança, a libertação necessária, que só a tua palavra pode produzir em nossas vidas. Que ela encontre lugar no nosso coração, que nós possamos viver guiados, dirigidos pela tua palavra. Por isso te pedimos esta noite, mais uma vez, fala ao nosso coração, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Não queremos ouvir a voz de homens com doutrinas humanas, nem com filosofias. Nós queremos a palavra de Deus, a palavra que sai da tua boca, que nos alimenta, que nos sustenta espiritualmente. É esta que precisamos, Pai, e é esta que te pedimos nesta hora. E eu, Senhor, te peço, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, me enche da unção e poder do Espírito Santo para ministrar a tua palavra. É a oração que eu faço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Podem sentar. Amados, nós, como dissemos e como o mundo também afirma, estamos no Natal, não é? Hoje, domingo, dia 25, dia de Natal. Ontem, véspera de Natal, muitas pessoas comemoraram, muitas pessoas ceiaram juntas, famílias se reuniram, trocaram presentes, não é? E ainda hoje muitos estão dando continuidade a este ato, a esta confraternização, em que todas as pessoas parece que se transformam um pouco nesta hora, não é? Para celebrar, para comemorar. E será que elas sabem o que estamos comemorando, o que há para comemorar? Porque Natal muitas vezes virou sinônimo de troca de presentes, né? Virou sinônimo de reverenciarmos um velhinho gordo de roupa vermelha, não é, uma árvore que se coloca dentro de casa, e muitas vezes se perde até o motivo desta festa e desta reunião. Muito comércio em torno da data, né? Mas de uma forma ou de outra, acaba se falando mais do nome de Jesus. De vez em quando alguns ainda lembram, é Jesus o motivo do Natal. De vez em quando alguns ainda falam, a televisão passa alguns filmes sobre Jesus. Tudo isso acontece nesta época. Então, de alguma maneira, o nome de Jesus é lembrado, é mencionado. Se fala do seu nascimento, se comemora o seu nascimento, se canta o seu nascimento. Você às vezes vai num shopping, vai num lugar, tem uma cantata, tem algumas músicas que de alguma maneira relembram o nascimento de Jesus. Mas uma coisa eu preciso dizer a você: apesar de toda essa festa, apesar de toda essa movimentação, das músicas, da troca de presentes, das homenagens simbólicas a Jesus, nada disso pode fazer nada pelo homem. Nada destas coisas pode mudar
a vida de uma pessoa. Porque entra Natal, sai Natal, tudo isso acontece nessa época, mas amanhã, segunda-feira, o Natal passou. E as pessoas continuam aí vivendo da mesma maneira. Nada mudou nas suas vidas e nada vai certamente mudar. Porque é simplesmente comemorar alguma coisa, lembrar de alguma coisa por lembrar numa determinada data, isto não faz diferença na vida de ninguém. Jesus nasceu, glória a Deus, porque a Bíblia mesma faz menção ao seu nascimento, que mostra o seu nascimento como um momento importante, crucial da história humana. Dividiu a história, é um evento maravilhoso. A Bíblia mostra como foi importante o nascimento de Cristo pela maneira como foi feito o anúncio, desde o momento em que o anjo anunciou a Maria, até o momento em que Cristo nasce, e também é anunciado por anjos aos pastores que estavam reunidos. Então, queridos, é um momento muito importante e crucial, mas apenas lembrar ou comemorar esse momento não traz uma mudança de vida. Por quê? Hoje, muitas vezes se comemora o menino Jesus. Aí você vê o presépio, né? Que bonitinho o presépio, não é bonitinho? A vaquinha balançando sua cabecinha, né? Os reis, José, Maria, a manjedoura, os bichinhos, né? E ali um menino Jesus. Que lindo, é muito bonito a simbologia disso tudo, mas que valor isto traz de fato para nós? O menino Jesus, eu queria dizer para você, ele cresceu. E não é mais um menino. Na verdade, como um menino, ele foi a resposta de Deus para um homem. Como a Bíblia comenta lá no Evangelho segundo Lucas, Simeão e Ana, ao olharem para o menino, já viram nele o Salvador. Não viram nele um menino. Simeão chega a dizer: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Porque ele olhou espiritualmente para aquele menino e viu quem ele seria. Deus o revelou através do Espírito Santo. Mas hoje, ao olhar, as pessoas olharem para um menino, nada podem obter dele, porque, na verdade, o menino cresceu, e o menino, a Bíblia diz, se tornou Senhor e Cristo. Tornou-se ele o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz que ele se tornou o único nome pelo qual podemos ser salvos. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, diz este versículo. E é o nome de Jesus, mas não é o menino, é o homem. O homem de dores e que sabe o que é padecer, como a Bíblia o descreve 700 anos antes do seu nascimento, em Isaías capítulo 53. É este homem que trouxe salvação a nós, homens também. A salvação veio por Jesus Cristo. E ela foi anunciada a toda a humanidade através da palavra de Deus que foi ministrada e que chegou até os nossos dias. A palavra que Jesus proferia, a palavra da Bíblia, tudo que estava escrito ao seu respeito nas Escrituras, como ele mesmo lembrou aos discípulos em Emaús, depois da sua ressurreição, ele leu para eles tudo que a Escritura testificava a seu respeito e disse: elas falavam de mim e do que eu faria. Então a palavra de Deus nos foi deixada como um legado e para ser anunciada a toda a humanidade o que realmente significa Jesus. Mas, queridos, há um episódio no nascimento de Jesus que ficou marcado e que muitos ainda o retratam hoje, se lembram dele. A Bíblia mostra para nós que quando José e Maria procuravam um lugar para se acomodar naquela cidade, a palavra de Deus diz que não havia um lugar, não havia um hotel, não havia uma pousada, não havia uma casa de alguém em que eles pudessem pernoitar. Então lhes foi oferecida a estrebaria, lhe foi oferecida o lugar de alimento dos animais, e foi ali que eles se acomodaram e ali Jesus nasceu. Por isso, meus irmãos, há um simbolismo muito grande aqui para nós refletirmos ainda hoje.
naquela época não havia lugar para Jesus. Quando Deus quis vir ao mundo, se fazendo carne, como diz a Bíblia, não havia lugar para que ele pudesse nascer. E hoje ainda não há lugar para Jesus, na maioria dos corações. Hoje ainda não há lugar para Cristo nascer, na maioria dos corações, ou porque estão fechados, ou porque estão muito ocupados por outras coisas, como estavam aquelas pousadas e estalagens daquela época. Ainda hoje, irmãos, não há lugar para Jesus. E, por consequência, não há lugar para a palavra, porque a palavra é que anuncia a Cristo. Por isso a Bíblia diz lá no Evangelho de João, lá no início, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra, Jesus é a palavra. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade é a palavra, ele também testifica dela. E hoje não há lugar para Jesus, porque não há lugar para a palavra. Veja, talvez haja lugar para Jesus nas casas das pessoas. Ontem à noite, muitas delas colocaram o menininho Jesus lá no seu presépio. Tinha lá um lugar para aquele boneco. Muitas delas passaram um filme da vida de Jesus naquele momento e assistiram. Teve lugar para o filme, teve lugar para o boneco, teve lugar para uma canção, para uma musiquinha, teve lugar para um monte de coisa. Mas para a palavra de Deus, teve lugar? Teve lugar para a palavra de Deus na maioria das casas que ontem e hoje estão comemorando o Natal? Infelizmente, não. E se não há lugar para a palavra, não há lugar para Jesus. Porque Jesus é a palavra, é o verbo vivo, é o verbo que se fez carne. Quando alguém não ouve a palavra, não pode dizer que ama Jesus, porque Jesus e a palavra estão intimamente ligados. Quando alguém recusa a palavra, não pode dizer que recebe Jesus, porque quem recebe Jesus recebe a palavra. O próprio Senhor Jesus disto falou, ele disse, aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe a Cristo, ouve as palavras que ele está dizendo, ouve as minhas palavras, porque quem me enviou foi o Pai, disse o Senhor. Então, irmãos, teve lugar para muitas coisas, mas, infelizmente, ainda não tem lugar para Jesus. A palavra não encontra lugar na vida das pessoas. E o homem só vai encontrar a verdadeira liberdade quando acolher a palavra de Deus. Por isso, o versículo 36 diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é a palavra, é o verbo. Quem liberta? A palavra. Ao ouvirmos a palavra de Deus, ela produz em nós a libertação necessária. Porque a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Muita gente lê a palavra. Muita gente até tem um momento para olhar para ela. Mas sem a presença do Espírito Santo, não há um convencimento. E sem o convencimento, não há um lugar verdadeiro para a palavra. Porque o que importa não é lermos a palavra, mas sim praticarmos a palavra. Então, quantos praticam a palavra de Deus? Em quantas casas hoje há lugar para Jesus? E porque não há lugar para Jesus, não há lugar para a libertação. Porque só seremos verdadeiramente livres se formos libertos pelo Filho de Deus. Ele é que liberta o homem dos seus pecados, das suas manias. É Ele que dá libertação ao homem. Diz a palavra de Deus no verso que lemos, se Ele libertar, verdadeiramente seremos livres. Irmãos, hoje há muitos métodos de libertação, não é? Até cientificamente, muitos estudam métodos de libertação, medicamentos que visam libertar a pessoa de certas coisas, de certas enfermidades, tratamentos psicológicos, psiquiátricos que visam libertar a pessoa de certas dependências. Tudo isto é muito válido, muito bom. Mas se Cristo não libertar, não haverá verdadeira libertação. É por isso que eu digo aqui na igreja que não admito culto de libertação para crentes. Porque se é crente, não pode precisar de libertação. Se é crente, já é liberto. E é liberto por Cristo.
Culto de libertação é para quem não conhece a Cristo. Então precisa conhecer a Cristo e a palavra. Porque o dia que conhecer a Cristo e a palavra, será liberto. Porque senão não é um culto, não é imposição de mãos, não é um passe de um pastor evangélico que vai libertar alguém. Quem liberta é Cristo, e Cristo é a palavra. Se não der ouvidos à palavra, não dá ouvidos a Cristo. Então Cristo não entra no coração e não encontra um lugar. Então precisamos dar lugar para a palavra de Deus. Porque o dia que o homem fizer isto verdadeiramente, veja, a palavra colocada verdadeiramente é para enfatizar. Porque há a falsa liberdade, existe a falsa e a verdadeira. Então muitas coisas produzem uma falsa liberdade, mas Cristo é o único que produz a liberdade verdadeira. Verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor. Mas ele está fazendo esse discurso diante de judeus, seus conterrâneos, seus patrícios, e ele está dizendo estas palavras, mas logo depois, no versículo 37, ele diz: bem sei que sois descendência de Abraão. Todo judeu é descendente de Abraão. Tem uma linhagem, tem uma história, tem uma família, tem uma estirpe. E ele diz: eu conheço a descendência de vocês. Eu, que sou judeu, e todos vocês somos descendência de Abraão. Contudo, vocês procuram me matar. Vocês procuram acabar comigo. Vocês procuram me destruir. Por que que vocês fazem isto? Porque a minha palavra não está em vós. Veja, irmãos, a palavra, quando entra em nós, ela nos liberta. Ela nos traz libertação verdadeira. Mas quando ela não está em nós, nós nos tornamos opositores de Cristo. E indiretamente o queremos matar. E isto é muito forte, porque ele diz: eu sei da descendência de vocês. Há muitas pessoas que comemoraram o Natal ontem, estão comemorando hoje, que têm uma boa descendência, que têm uma história familiar, que têm uma religião desde pequenininho, que fala de Jesus, que cultua o menino. Tudo isto existe, mas na verdade não tem lugar para a palavra de Deus nos seus corações. E por isto muitos ainda estão procurando matar Jesus. E como é que matamos Jesus hoje? Não dando ouvidos à sua palavra, não praticando os seus ensinamentos, não o obedecendo de verdade. Muita gente hoje tem procurado matar Cristo, apesar de toda a descendência. Por isso, irmão, ser filho de crente não faz ninguém crente. Amém? Ser neto de crente não faz ninguém crente. Cada um tem que ter a sua experiência com Cristo. Cada um precisa abrir o seu coração para dar lugar à palavra de Deus. Porque enquanto isso não acontecer, não adianta ser descendente de Abraão. Não adianta ser de Abraão desde pequenininho. Não adianta ser descendente de uma linhagem abençoada. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Você precisa dar ouvidos à palavra, você precisa dar lugar à palavra de Deus, e isto é feito individualmente por cada um. Cada um tem a liberdade de receber ou de rejeitar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pregado. Isaías, quando fala de Jesus, ele diz: quem creu na nossa pregação? Ele começa falando assim: quem creu? Porque quem crê é que faz toda a diferença. Quem crê é aquele que abre o coração, que recebe, que aceita a palavra e que a tem como verdadeira. E é por isso que é liberto. Mas quem não crê não é liberto, e por não ser liberto ainda está contra Cristo. Por isso Jesus foi bem enfático ao dizer, irmãos, não há como ficar neutro em relação a Cristo. Não, eu não sou de Cristo, eu não sou como esses crentes, mas eu também não sou tão ruim assim. Eu pago os impostos, eu vivo direitinho, procuro não fazer mal para ninguém. Eu tenho até a minha religião, é o que muitos dizem. Mas Jesus foi enfático. Ele disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então não há como ficar no meio. Não há como ficar neutro diante de Jesus. Ou estou com ele, ou estou contra ele. Então os judeus, eram descendência de Abraão, mas queriam matar Jesus. Porque a palavra dele não encontrava lugar nos corações de nenhum deles. Então, se a palavra não encontra lugar, Cristo também não encontra lugar. E se eu não sou por Cristo, eu sou contra Cristo. Se eu não estou com ele, eu estou contra ele. E isto é algo que fica bem claro
então ou eu me envolvo com Cristo de verdade, ou eu serei até o fim um opositor a Ele. Ou eu me entrego de verdade a Cristo. Irmãos, não existe, eu quero dizer para você que não existe evangélico não praticante. Não existe isso. Agora está em moda. Eu sou evangélico, mas você pertence a alguma igreja? Não. Igreja está tudo corrompido. Eu sou crente em casa. Tu vai para o inferno, você e tua casa toda. Não existe isso. Não existe. Evangélico não praticante. Ou eu estou com Cristo, ou eu estou contra Cristo. Ou eu estou com Ele, ou estou contra Ele. Ele afirmou isto de uma maneira categórica. E como pode alguém estar com Cristo e não estar na igreja? Se Ele mesmo instituiu a igreja, se Ele mesmo diz em Mateus capítulo 18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Como alguém pode ser crente em casa e dizer que não tem igreja? Se Ele é o Senhor da igreja, se a Bíblia diz que Ele é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo, como alguém pode ser do corpo e não ser da igreja? Não existe maneira para isso. Quem está assim está em oposição a Cristo, está contra Cristo, e porque está contra Cristo procura matá-lo, porque a palavra de Deus não encontra lugar nesse coração. Há lugar nesse coração para tudo, menos para a palavra. Há lugar para os próprios conceitos, para as próprias ideias, para o que eu acho ou deixo de achar, para as teologias novas, mas não há lugar para a palavra verdadeira de Cristo. Por isto, este que assim se encontra está contra a Cristo, não está com Ele, e por não estar com Ele tem um lugar reservado no inferno. Não tenho receio nenhum de falar dessa maneira, porque é a verdade da palavra de Deus. Ele disse isto aos seus conterrâneos judeus, descendentes de Abraão, que imaginavam ser melhores do que os outros. Somos melhores do que todos os outros, porque Deus nos escolheu? Somos descendência de Abraão? Jesus disse, Deus pode fazer dessas pedras descendentes de Abraão. Isso não quer dizer nada. Descendente, isso não quer dizer nada. Você tem que ter a tua experiência com Cristo. Você tem que ser do corpo de Cristo. A palavra de Deus tem que ter lugar no teu coração, porque assim Cristo habitará no teu coração. E é isso que faz toda a diferença. E o que a palavra de Deus pode fazer quando ela está no meu coração? Qual a importância dessa palavra? Primeiro eu disse, Cristo é a palavra. Só isto já dá toda a importância a ela. Mas a própria palavra diz para nós o que ela faz quando está dentro de nós. Ela produz uma mudança interior. Leia comigo Salmo 119. Vamos ler alguns versículos para basear o que eu estou dizendo. Salmo 119, versículo 11. Diz assim, guardo o que, irmãos? No coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus está guardada no nosso coração, nós resistimos mais ao pecado. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar. Naquele em que não há lugar para a palavra, há lugar para o pecado. Não há lugar para a palavra, mas há lugar para o pecado. Não há lugar para Cristo, mas há lugar para a patifaria. Normalmente é assim que acontece. Por isso muitos estão contra Cristo, porque sabem que a palavra os acusa. Então o salmista diz, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Veja o que diz o profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Jeremias, capítulo 15, versículo número 16. A palavra de Deus diz, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias está dizendo, eu comi a tua palavra. Simbolicamente, o que isso representa? Eu a trouxe para dentro de mim, como um alimento que sustenta a minha vida, como algo essencial, como precisamos comer todos os dias, precisamos da palavra de Deus. Por isso Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Há muita gente vivendo só de pão. Come, bebe muito bem, comeram e beberam muito bem na noite de ontem, mas espiritualmente estão mortos, estão fracos,
são frágeis, 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 porque não têm dentro de si o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. A palavra teria que ter para nós um lugar de honra, de atenção, de reverência, de fé, de obediência, porque ela é o Cristo. Ela é para nós o Cristo, a palavra, e Jesus são a mesma coisa. Então ela precisa estar dentro de nós. Leia comigo João 8:47. João, Evangelho, capítulo 8, capítulo que estávamos lendo, agora versículo 47. Olha o que Jesus diz, e aqui define tudo que eu disse até agora. Quem é de Deus, o que essa pessoa faz? Ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos. Por quê? Porque não sois de Deus. Quem não dá ouvidos à palavra de Deus, Jesus diz, é porque não é de Deus. Porque quem é de Deus dá ouvidos à palavra de Deus. Uma coisa chama outra. Por isso eu disse, é impossível ser crente em casa. Porque o crente em casa está desobedecendo a palavra de Deus. E se não obedece, não é de Deus. Se não dá ouvidos, não é de Deus. Porque quem é de Deus ouve as minhas palavras. O que muita gente está precisando é perceber que não é de Deus, para que rapidamente tome uma decisão de passar a ser de Deus. Por isso, quanto mais passamos a mão na cabeça e chamamos de coitadinhos aqueles que estão vivendo essa situação, mais longe de Cristo eles se encontram. Eles precisam ser confrontados com a realidade de que não são de Deus, que não estão salvos, que precisam urgentemente tomar uma decisão para que possam ser resgatados por Cristo e salvos pelo seu amor. Mas é preciso esse confronto. Esse confronto é necessário porque Cristo foi enfático ao dizer isso para os judeus, seus conterrâneos. Vocês são descendência de Abraão, mas não são de Deus. Vocês são de Abraão, mas não são de Deus. Vocês podem ser desde pequenininhos da igreja, mas não são de Deus. Vocês podem ter religião desde pequenininho, mas não são de Deus, porque não dão ouvidos à palavra de Deus. Jesus foi claro quando disse isso aqui, porque a palavra tem que ter lugar de honra no nosso coração. Abra comigo Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas, capítulo 6, verso número 46, diz assim: Por quê? Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Jesus está pedindo alguma coisa, irmão? Jesus está implorando alguma coisa? Não, ele está mandando. Diz um ditado no mundo que manda quem pode e obedece. Mas tem muita gente que não tem juízo. Por isso não obedece. Não obedece, ele está mandando. Mas nos chama de Senhor. Eu não obedeço, mas eu digo, Senhor, esse Natal é teu. Senhor, esse tender é teu. Senhor, essas rabanadas eu como em teu nome. Mas eu não obedeço a tua palavra. Então ele diz, está de brincadeira comigo. Como é que tu me chama de Senhor e não faz o que eu mando? Você acha mesmo que eu vou acreditar que você me tem como Senhor? Se você me chama de Senhor, mas não faz o que eu mando, você acha mesmo que eu vou cair nesta? É o que ele está perguntando. Porque a palavra tem que ter lugar no nosso coração. E quando ela tiver lugar no nosso coração, nós vamos nos empenhar para obedecer a palavra de Deus. Nós vamos nos empenhar para praticar a palavra de Deus. Abra comigo Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas há também aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as pratica. Ouve, mas não põe em prática. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Escuta a palavra, ouve pregação, ouve pela internet, mas não pratica, não está na igreja, não está buscando ao Senhor, não está em comunhão com os irmãos, não pratica. Sua casa está sobre areia. Vai vir o vento, vai vir a chuva, os rios vão transbordar e a casa vai cair e será grande a sua ruína. Qual a diferença? Todos ouviram.
mas um viveu, um comeu a palavra, um digeriu, botou para dentro, praticou, viveu. A casa sofre as mesmas intempéries. Chuva, tempestade, vem sobre todo mundo. Não é só sobre ímpio, não. Também cai chuva na casa do crente. Também dá vendaval na casa do crente. Também cai raio no telhado do crente. Aliás, eu acho até que cai mais no telhado do crente. Mas a casa não cai, porque a gente está na rocha. A casa não cai, porque a gente está praticando a palavra de Deus. Nós estamos na prática da palavra, porque ela tem lugar no nosso coração. Não apenas no nosso ouvido, mas no nosso coração. Não somos apenas ouvintes da palavra, mas somos praticantes da palavra. Então, irmãos, a palavra tem que ter para nós um lugar de confiança, de credibilidade, naquele que não muda, que é o Senhor, naquele que promete e cumpre. É nessa palavra que nós nos apegamos. Leia comigo 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos ler 1 Samuel, capítulo número 15, versículo número 29. 1 Samuel, capítulo 15, versículo número 29. Diz assim: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Deus não mente. Por isso você pode confiar na palavra de Deus. Você pode dar lugar para ela no seu coração. Você pode abrir o seu coração e crer nela com toda a confiança e certeza. Veja também o que diz Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo número 2, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 2, ele começa a sua carta dizendo: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Ele não mente. Por isso eu posso confiar em Jesus, irmãos. Você pode confiar em Jesus. Ele não mente. É nessa palavra que eu tenho que me apegar. Homens mentem, mas Deus não mente. A palavra de Deus é verdadeira. Ela é a direção para a nossa vida, e eu preciso dar lugar para ela, para que ela seja vivida e praticada por cada um de nós. Um lugar de amor, como diz a Bíblia. Veja comigo o livro do profeta Oséias, no capítulo número 4, Oséias, capítulo número 4, o primeiro versículo do capítulo 4 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Nos habitantes da terra não há verdade, não há amor e não há conhecimento de Deus. Na grande maioria das celebrações que tivemos ontem e estamos tendo hoje, não há verdade, não há amor e não há conhecimento de Deus. Tem lugar para o menino, tem lugar para a vaquinha, tem lugar para o tender, para a rabanada, mas não tem lugar para a palavra de Deus. Não tem lugar para a verdade de Deus. Não tem lugar para o amor de Deus, que é Cristo. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. É a prova do amor de Deus. Não há lugar para isto na maioria dos corações. Leia comigo 1 de João, capítulo 2, versículo 5. Eu estou lendo muitos versículos da palavra de Deus, porque toda ela está em concordância. 1 de João, capítulo 2, versículo 5, diz assim: aquele, entretanto, que guarda o quê? A sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Olha o que João diz. Se você tem dúvida se está ou não em Cristo, ele diz: o que traz a comprovação para você saber que está em Cristo é o fato de você
verdadeiramente guardar a sua palavra, porque isto é que nos aperfeiçoa em amor. Se você quer se aperfeiçoar em amor, você tem que guardar a palavra de Deus. Ela tem que ter lugar no seu coração. E é isto que vai testificar para você que você realmente é filho de Deus. Você não vai sentir que é filho de Deus porque faz tudo certo, porque não erra nunca. Não, não é isso que testifica que você é filho de Deus, mas que você guarda a palavra de Deus, que há um lugar para ela no teu coração, que você dá importância à palavra, mesmo que até você não consiga ainda obedecer a tudo que ela diz, mas você a guarda, você a reverencia, você a respeita, você quer praticá-la, e isto é que testifica que você é um filho de Deus, e você vai se aperfeiçoando no amor a cada dia em que guarda a palavra de Deus, quando ela encontra lugar no teu coração. Mas, irmãos, agora eu pergunto a você, por que a palavra de Deus não está ainda em muitos homens, em muitas pessoas? Por que ela ainda hoje não encontra lugar? Como Jesus não encontrou lugar para nascer, a palavra não encontra lugar na vida de muita gente. Por quê? Vamos pensar um pouco sobre isso. Por que isso acontece? Porque muita gente anda muito ocupada. Você já viu como o nosso mundo é agitado hoje? Como há interesses, como há ocupações, como há dificuldades, problemas, lutas, diversos interesses. Muita gente está muito ocupada para dar lugar para a palavra. Muitos corações estão muito agitados, então não há lugar por causa das suas muitas preocupações, das muitas atividades. Outros não dão lugar porque gostam de novidade. Você já parou para pensar no número de pessoas que hoje sucumbem diante de qualquer palhaçada que é inventada? Está chegando o ano novo. É a época de inventar palhaçada, você já viu? Todo mundo tem uma receita de uma palhaçada para o ano novo. Não, vamos passar o ano novo comendo carocinho de romã, sei lá. Vamos passar o ano novo pulando uma perna só na beira da praia. Vamos passar o ano novo com a carteira cheia de romã. Tem sempre uma palhaçada. E cada palhaçada nova encontra uma facilidade no coração das pessoas, não é? Porque as pessoas querem novidade. Mas a verdadeira novidade é o Evangelho, boa nova. A verdadeira novidade é essa aqui. Mas muita gente acha isso aqui muito antiquado. Essa historinha aí de que Jesus nasceu de uma virgem, peraí, isso é coisa para boi dormir. Não, que ele é o Salvador, um homem ser o Salvador de todos, não. Essa história está batida, eu quero outra. Eu prefiro acreditar num gnomo da sorte, eu prefiro acreditar numa pedra, na pedra do ano astral, eu prefiro acreditar na minha cor. Qual é a minha cor para esse ano? Eu prefiro acreditar nessas coisas do que nessa velha história. Por isso a palavra não encontra lugar no muito coração. Mas esse mesmo coração se abre com a facilidade para dar ouvido a tanta palhaçada. Mas para dar ouvidos à palavra de Deus, não, isso aí está velho, caducou. Estou cansado dessa velha história. E outros não dão lugar para a palavra, sabe por quê? Porque se acham muito cultos. Não, eu sou PhD, doutorado, eu tenho aqui uma formação, eu sou muito culto, muito elegante, eu sou uma pessoa independente, eu sou altivo, eu não vou dar lugar à palavra de um homem que nasceu no meio de bicho, que nasceu onde os bichos comem. Não, isso aí não é para mim, eu sou muito elegante para isso, eu sou muito intelectual, a minha mente é uma mente brilhante. Não há lugar para a palavra de Deus. Porque a pessoa se acha muita coisa, né? Então ela não quer se submeter ao governo de Cristo. Porque quando damos lugar à palavra, nos submetemos ao seu governo. E muita gente se acha dono do seu próprio nariz, não é? Não vou me submeter a ninguém, nem a Jesus, nem a coisa nenhuma, porque eu sou muito inteligente. Mas eu quero ler contigo o que diz a palavra, sempre ela, João 5,44. Vamos ler o que diz João capítulo 5, versículo número 44, diz assim: como podeis crer,
vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Jesus disse isso. Não podem crer, porque estas pessoas gostam de glória, e gostam de aceitar glória uns dos outros, gostam de reverência, gostam de ser reconhecidos. Como Jesus disse aos fariseus: vocês gostam de ser reconhecidos pelos homens, vocês gostam de ser reverenciados, gostam de aceitar glória uns dos outros. Não é assim nossa sociedade, que se orgulha dos títulos que vêm antes dos nossos nomes, que gostamos de tratar e ser tratados por estes títulos? Jesus disse: vocês não podem crer, porque vocês gostam de dar glória uns aos outros, mas não querem dar glória a Deus. Essa é a sociedade em que nós estamos inseridos, queridos, e nela não há lugar para Cristo. Romanos capítulo 1, leia comigo o capítulo 1 de Romanos, versículo 21 e versículo 22. Ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Conhecem Deus. Quem não conhece Deus? Até ateu conhece Deus. Mas não glorificam como Deus. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É a realidade de muita gente. Se acha sábio, mas para Deus é louco. É o pior louco. É o pior cego. É aquele que não quer ver. O pior louco é aquele que acha que sabe alguma coisa. Mas esse é louco mesmo, de pedra. E Deus está dizendo: conhecem Deus, mas não dão glórias a Deus. Conhecem, mas não querem se render a Ele. Não querem guardar a palavra. Não querem dar lugar para a palavra. E por fim, irmãos, há muitos que não dão lugar para a palavra, simplesmente por um fato: porque amam o pecado. Amam o pecado, amam a ganância e gostam da autojustiça, de se justificarem a si mesmos. Se acham bons, mas na verdade amam o pecado. Então jamais guardarão a palavra. Por quê? Leia Romanos 10, versículo 3. Vamos ler. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. A pessoa que desconhece a justiça de Deus e procura estabelecer a sua própria justiça, é o caso de muita gente hoje, que faz o próprio sistema de justiça, que até julgam a Deus, alguns. Não concordam com Deus por causa dos acontecimentos. Como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? Por isso que eu não creio em Deus. Mas tem o seu próprio sistema de justiça. Se auto-justificam, mas na verdade não dão lugar à palavra porque amam o pecado. E quem ama o pecado não dá lugar para a palavra porque a palavra fala contra o pecado. Então isso é um problema para muita gente. Como a pessoa ama o pecado e quer permanecer no pecado, ela não quer ouvir a palavra. Mas quem ama a Deus quer ouvir a palavra. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é ovelha ama a palavra de Deus. Quem não é ovelha está cansado da palavra de Deus, já não aguenta mais ouvi-la, não quer dar atenção a ela. Primeiro porque ela fala contra o seu próprio pecado, contra o seu próprio estado. Então a pessoa fica extremamente incomodada ao ouvir a palavra de Deus que a acusa. Não é o pastor que está acusando, é a palavra que está acusando. Então a pessoa fica muito desconfortável e aí não dá lugar para a palavra. E aí, queridos, eu pergunto: qual o resultado disso? Se a palavra não encontra lugar no coração de alguém, Jesus também não tem lugar ali. E qual é o resultado disto, segundo diz
a palavra de Deus. O resultado disto é um automático envolvimento, ou melhor, permanência no próprio estado de pecado. A pessoa permanece no estado em que se encontra. Porque o que muda a vida é a palavra. Se Cristo libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se Ele não libertar, continuará no próprio estado de aprisionamento em que estão a maioria das pessoas. Aprisionadas nas suas próprias mentes, ideias, justiças, no seu próprio coração. Então, a primeira consequência é que permanecerão no mesmo estado, envolvidas com o pecado. Por causa disto, opositores da palavra, como eu não a recebo, eu a condeno. Como eu não a aceito, eu preciso falar mal dela. Não é o que fazem as pessoas, que a maioria você conhece, que não aceitam a palavra e que jamais se submeteriam a ela. O que elas fazem? O tempo todo tentam chegar para você e condenar a palavra. Ah, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Já ouviu isso? Já disse isso, confessa. Muitas vezes, é ou não é? Mas por que isso? É a capa, é o esconderijo. Eu não aceito a palavra, então eu tenho que condená-la. Quando eu não aceito, eu preciso desmascarar aquilo que eu não aceito. Porque senão quem fica desmascarado sou eu. Se eu reconheço que é verdade e mesmo assim não aceito, eu fico sem defesa. Então, para criar a minha defesa, eu acabo condenando a verdade. E é o que muita gente tem feito, condena a palavra, desacredita a palavra, vai contra a palavra, porque a palavra também vai contra ele. Então a pessoa se opõe à palavra. Mas aqueles que estão nessa situação, infelizmente, também estão sob a condenação da própria palavra. Eu quero terminar lendo contigo o versículo de João, capítulo 12, versículo 48. João 12, 48, diz assim, presta atenção nisso aqui, meu irmão. Dá toda a tua atenção agora à palavra de Deus. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, você viu isso aqui? Rejeita Jesus, automaticamente não recebe as palavras. Se aceita Jesus, aceita as palavras. Se recebe Jesus, recebe as palavras. Mas ele diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem é que vai julgar? A própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Ou seja, a própria palavra que a pessoa não recebe, é a própria palavra que vai condená-la. A sentença condenatória será a própria palavra proferida por Deus. A própria palavra que a pessoa não recebe será a própria palavra que a condenará. Por isso, quem não dá lugar para a palavra de Deus já está condenado pela própria palavra de Deus. Há um autor bíblico do passado chamado G.S. Bowes que ele dizia: o único motivo por que tantos estão contra a Bíblia é porque sabem que a Bíblia está contra eles. Por isso, muitos ficam contra a Bíblia, muitos ficam contra a palavra de Deus. O que eu espero é que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração. Se não encontrava até hoje, que ela encontre a partir de agora, porque você ouviu aqui a palavra de Deus. Eu li muitos versículos da palavra de Deus. Eu só comentei a palavra de Deus. Mas é ela que você precisa acatar no seu coração. Crer nela e recebê-la no seu coração. Para que aí o Natal tenha algum sentido realmente para você. Porque você obedece a palavra de Deus. Porque senão, se a palavra não encontrar lugar no seu coração, se o seu coração permanecer duro e fechado como está, a própria palavra te condenará. Não sou eu quem te condeno, nem Jesus que te condena. É a própria palavra que ele tem proferido. Ela é que condenará. Mas há uma oportunidade para você hoje, agora. Uma oportunidade que um dia a maioria de nós que estamos aqui aproveitou. Ouvimos a palavra e nos rendemos. Eu me lembro quando a palavra foi pregada para mim,
de uma maneira limpa e cristalina. E ao término da mensagem que minha tia trouxe para mim, não me restou outra alternativa a não ser me ajoelhar e me render a Jesus Cristo. Essa palavra está governando a nossa vida. E ela quer governar a tua vida. Mas a atitude precisa ser tua. Se eu creio, eu tomo uma atitude. E a Bíblia diz que essa atitude precisa ser pública. Eu não posso dizer, tá bom, pastor, eu creio no meu coração o que você disse. Mas eu não quero que ninguém saiba, porque eu tenho vergonha de me comprometer. Jesus disse no Evangelho de Mateus, que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, que aquilo que o meu coração crê precisa ser confessado com a minha boca. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então você que quer hoje entregar a sua vida para Cristo, você precisa fazer isso publicamente. Você precisa se comprometer publicamente, assim como ele publicamente foi à cruz. Diante de todo mundo, não teve vergonha de estar nu naquela cruz para te salvar. Você não pode ter vergonha de Cristo. Você precisa entregar o seu coração para Ele. E dizer, Senhor, está aberto o meu coração, para que a Tua palavra entre e faça morada em mim. Porque eu não quero mais pecar contra Ti. Eu não quero mais viver a vida que eu tenho vivido. Eu quero que na minha vida agora tenha lugar para a Tua palavra. Na minha vida tem tido lugar para tanta coisa, tanta preocupação, tanta palavra, tanta filosofia. Tem tido lugar para tantas coisas desse mundo. Mas a partir de agora eu quero que tenha um lugar para a Tua palavra aqui no meu coração. Se você quer fazer isso agora, eu quero orar por você, pela sua vida. Há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Você quer se comprometer com Cristo agora e dizer, eu quero que a palavra de Deus assuma um lugar na minha vida. Levante a sua mão onde você está e eu vou orar por você, junto com você, juntamente com a igreja. Há alguém? É a sua oportunidade agora de reverter esta situação e começar agora uma nova vida com Jesus. Eu não vou ficar aqui insistindo, porque essa oferta é muito preciosa. O interesse é todo seu, não é meu. Eu sou apenas um instrumento para levar a você essa mensagem. Alguém deseja fazer isso? Não? Amém também. Deus sabe todas as coisas. Não é a aceitação de alguém que referencia a palavra do pregador, mas é sim a resistência ao Espírito Santo. Há pessoas resistindo ao Espírito Santo. Não há o que ser feito por elas. A própria palavra as condenará. Vamos orar, queridos. Vamos ficar de pé. Senhor, nós que ouvimos a Tua palavra aqui esta noite, queremos, Pai, que ela habite nos nossos corações. Queremos que ela tenha sempre um lugar na nossa vida, porque um lugar para a palavra é um lugar para o Senhor. Não queremos Te chamar de Senhor e não fazer o que o Senhor manda. Não queremos isso, Pai. Queremos Te obedecer. Queremos obedecer a Tua palavra, a Tua voz de comando. Reconhecemos que Tu és Senhor da nossa vida. Reconhecemos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que trouxe salvação, porque precisávamos de salvação. Éramos pecadores e como pecadores estávamos destinados à ira, mas pelo Teu grande amor fomos alcançados. Por isso nós que cremos no Senhor, Te agradecemos, Pai, a oportunidade de estar na Tua casa, nesse dia, no dia que muitos comemoram o Natal, mesmo sem Te conhecer, nós podemos verdadeiramente comemorar, porque Te conhecemos e nos rendemos ao Senhor. Pai querido, obrigado. Obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado porque damos ouvidos à Tua palavra. E ela fala poderosamente aos nossos corações. Pai querido, eu Te peço, toca nos Teus filhos aqui essa noite. Traz conforto e refrigério pela Tua palavra, Senhor.
Traz direção para nós, meu Deus, e para aqueles que resistiram à tua voz. Continua incomodando, ó Deus, pelo Espírito Santo. Ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de resgate, Pai. Ainda há tempo de salvar. Continua, Senhor, incomodando, Pai. Em nome de Jesus, continua fazendo esta obra, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. E nós vamos lá, eu e João Paulo, trocar de roupa para entrar naquele tanque que está geladinho, esperando a gente. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Cantando, Senhor, a tua palavra escolhi. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto, até que o mundo possa ver